Jesus Cristo é o Senhor. Amém! Graças a Deus. Então, igreja, abra a sua Santa Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 a seguir. Amém? Isaías, capítulo 53, versículo 1 a seguir. Quem já achou diz amém. Amém! Não esqueça que eu vou ver até o final do culto, se nós vamos começar o curso amanhã, hein? O curso do ensinamento da palavra de Deus. Não esqueça, quando você vir, de trazer seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia. E depois nós vamos pegar os livros e vamos estar colocando as cópias para vocês também. Amém? Que vai ser um curso em nome de Jesus Cristo, onde vocês vão estar aprendendo muito das coisas do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Isaías 53, versículo 1 a seguir. Vamos ler? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, como de quem que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós fomos reputados por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a sua boca. Amém? Amém! Amém. Grandioso Deus e Pai que estás no céu, Deus tremendo, Pai querido, Deus soberano e santo. Eis aqui, meu Pai, a tua palavra, Senhor, como ministro da tua palavra eu te peço, que eu possa diminuir, que o Senhor venha crescer. Fala, meu Deus, pelo poder da sua palavra, que a sua palavra é santa, é fiel, é poderosa, é verdadeira e é digna de toda a nossa aceitação, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém? E graças a Deus. Podeis assentar, igreja. O Jesus merece um aplauso do Senhor. Essas palmas do Senhor, igreja. Essas palmas do Deus. Aleluia, Senhor! Irmãos, que maravilhoso, né? O profeta Isaías, o profeta messiânico, há quase 1000 anos antes de Cristo, 732 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já descrevia a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro de Deus, porque o Isaías já profetizava bem antes. E muitos ainda não acreditam que Jesus Cristo é o Cristo Santo, o Cordeiro enviado de Deus. Aleluia! Mas eu e você somos bem-aventurados porque cremos, porque tudo que Isaías falou de Cristo se cumpriu na vida de Jesus, porque Jesus era o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cordeiro. Então, 732 anos antes de Cristo vir, o profeta Isaías já descrevia tudo o que ele ia passar na cruz do Calvário. Glória a Deus! Ele descreveu tudo. Ele chegou aqui e falou. O profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? É tão provável que já na época de Isaías, ninguém estava dando crédito à pregação de Isaías. Quando Jesus Cristo veio também, muitos não deram crédito à pregação de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. É tão provável que João Batista, como profeta, quando vê Cristo passando, ele olha e diz para todo mundo e grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Batista também anunciou que Cristo era o Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como não crer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus? Como não crer nisso, pelo amor de Deus, se todos os profetas indicaram tudo que ele ia passar, e tudo que os profetas indicaram, o salmista Davi indicou como ia ser a morte, como ele ia sofrer, o profeta Isaías indicou, o profeta Jeremias indicou, Ezequiel indicou, a maioria dos profetas do Antigo Testamento indicaram, e tudo se cumpriu na vida de Cristo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Então o profeta Isaías profetizou, o madeiro profetizou a dificuldade. E tudo isso se cumpriu na vida do nosso Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos, é verdade que quando Cristo veio ao mundo, Ele veio para satisfazer a vontade de Deus, porque vieram todos e nenhum deram conta de cumprir a lei toda. Veio Moisés não conseguiu cumprir a lei toda. Veio o salmista Davi não conseguiu cumprir a lei toda, tropeçou, caiu. Veio até mesmo o profeta Elias, também não conseguiu cumprir tudo. Mas veio Jesus Cristo e cumpriu toda a lei. Veio Jesus Cristo e cumpriu toda a lei. E aqui estão os padecimentos, os flagelamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia relata que Jesus Cristo veio ao mundo porque era necessário que o pecado viesse ser tirado da vida do ser humano, porque o pecado original entrou por Adão. Meu Deus. Todos nós já tínhamos nascido com o pecado original, que é o pecado de Adão. É o pecado adêmico. Mas Jesus Cristo e Deus não podia deixar isso impune. E Deus viu que a única forma de resgatar o homem, assim como o pecado entrou pelo homem, o pecado ia ter que sair pelo homem, que foi Jesus Cristo. Ia ter que ser condenado, ia ter que ser crucificado, ia ter que ser morto pelos nossos pecados, não é? Agora, se você parar e analisar aqui, você vai ver uma coisa: Jesus Cristo, Ele sofreu tanto por mim e por você, que o amor dele, quando nós começamos a falar dele, como eu vou falar agora, dos padecimentos e flagelamentos de Cristo, o amor dele nos constrange, porque nós não merecíamos isso que Jesus fez. É verdade, Jesus, aleluia. Nós não merecíamos o que Cristo fez por nós. Ele não tinha nenhum envolvimento com o pecado, portanto não foi ele que pecou. Ele não tinha nenhuma dívida, a dívida era nossa, a cruz era nossa, o pecado era nosso, igreja. Verdade, Deus. Aleluia. Mas ele se ofereceu por amor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Você pode ver que quando ele começa já ali no Getsemane, porque a palavra Getsemane não é? Ali era o quê? Ali era o monte das oliveiras. E Getsemane, por que Getsemane? Porque Getsemane era um lugar dentro do monte das oliveiras, que era como se fosse uma fábrica de fabricar o azeite, o óleo da azeitona. Ali dentro, daquela oliveira, não é? Aleluia, Jesus. Então ali dentro tinha esse lugar que era justamente aonde as azeitonas eram prensadas, era moída, a oliveira onde as azeitonas eram prensadas, moída para quê? Para fazer o azeite. Jesus não foi lá para o Getsemane e ficou debaixo das árvores naquele lugar bonito, esperando só a morte chegar para cumprir, não. Jesus já começou a sofrer por mim e por você, perto do monte das oliveiras. E no monte das oliveiras tinha esse lugar que era chamado de Getsemane. Por quê? Porque era o lagar do óleo. Meu Deus. Era onde se prensava as azeitonas, era onde moía, era onde apertava as azeitonas. Ele já estava naquele lugar, representando, como disse o profeta Isaías, que ele ia ser moído, ele ia ser imprensado, ele ia ser até mesmo desfigurado pela minha e pela tua vida. Aleluia, Jesus. Pela minha e pela tua alma. Getsemane já representava a dor, que ele ia ser moído, ia ser prensado, ia ser ali totalmente deslacerado, porque se você parar e analisar, nós vamos agora entrar em algumas partes que é forte, mas vai
Isso que eu vou falar foi verdadeiramente o sofrimento de Cristo, que vai ser detalhado, mas com certeza, ainda com tudo isso, Aleluia, Jesus. eu creio que Cristo ainda sofreu bem mais do que o que vai ser falado aqui. Glória a Deus. Mas como o tempo também já se faz um pouco tarde, adiantado, nós vamos dar uma resumida. Aleluia, Senhor. Mas irmãos, quando Cristo vai ali, igreja, para o Getsemane, você pode ver que a primeira coisa que ele faz, que ele já sabia que ele ia ser traído, era o quê? Ele foi orar. Glória a Deus. E o Senhor se pôs em agonia a orar e clamar. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Ele sabia que o negócio não ia ser fácil. É verdade, Deus. É por isso que eu e você aprendemos com Cristo. Quando nós vemos a luta, nós não devemos ficar desesperados, correndo e gritando. É dobrar o joelho e orar, porque a única forma de nós vencer. Louvado seja o nome de Deus. Aí Jesus vai lá e fica lá, já começa a orar, a clamar, e pede para os discípulos, para os apóstolos, melhor dizendo, que orasse com ele. Aleluia, Jesus. E ele vai a primeira hora, quando volta eles estão dormindo, desperta eles. Vai a segunda, quando volta eles estão dormindo de novo. O mestre foi abandonado por tudo e por todos, mas não negou a sua missão. Glória a Deus. Não negou. E aí a Bíblia diz que ele foi posto em agonia e começou a orar. Irmão, Jesus Cristo orou tão intensamente que as suas veias, porque para aquilo ter acontecido, o suor dele ter sido transformado naquelas grandes gotas de sangue, provavelmente, pelos estudos, a gente entende que Jesus, de tanto orar, a agonia era tão grande. Ele estava ali vendo a morte, vendo a cruz, vendo o Calvário, vendo a humilhação, vendo o azorrague, vendo a coroa de espinho. Ele estava vendo aquela cruz que ele ia carregar para aquele alto do Gólgota. Ele estava vendo que ele ia ficar despido, ele ia ficar nu. Ele viu toda aquela agonia antes. E a Bíblia diz que ele começou, a irmã testemunhou hoje a luta que ela passou, ela ficou ansiosa, ela não dormiu, ela ficou a noite inteira ali, só chorando, e era uma lutinha de nada comparada na frente do nosso Senhor. Agora imagina a luta de Cristo, com a legião, com os principados, com os demônios ali, e agora Cristo se encontra naquela situação, e começa a orar em agonia. E a Bíblia diz que ele orou tão intensamente, ele estava tão angustiado que ele chega para os apóstolos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Porque ele já sabia o que esperava. Só que não era qualquer mortezinha não. Era uma morte terrível. Então, igreja, o que acontece? Jesus vai lá e está naquele monte, orando. Ele ora tanto que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. Aleluia, E ele começa a lavar toda a roupa, toda a túnica dele fica toda lavada de sangue, porque por onde tinha cabelo, ele começou a suar sangue, porque as suas veias sudoríparas, que secretam o suor para colocar para fora, elas estouraram de tanta agonia. meu Deus. E em vez dele suar água, ele começou a suar sangue. Em vez dele suar o líquido do suor, como todo mundo suou, ele começou a suar agora sangue, porque o desespero era tão grande que as suas veias, as glândulas sudoríparas, que é as que secretam o suor, elas estouraram naquele momento. E ele agora começa a passar aquela agonia tão grande, e as suas roupas já molhadas de sangue, porque aonde ele suava saía sangue. E a Bíblia diz que logo em seguida se aproxima Judas com aqueles monte de fariseu, com aquele monte de pessoas totalmente contra a verdade, contra as coisas de Deus. E aí se aproxima. E quando se aproxima o traidor. Meu Deus. E esse traidor era um dos apóstolos, um dos 12. E estava no meio. Aquilo ali era quem? Aquilo ali eram os saduceus, os fariseus, os escribas, eram os doutores da lei, era todo mundo no meio. E foram prender Jesus como se fosse prender um malfeitor. Jesus manso, humilde, sereno, amoroso. Glória a Deus.
E eles foram prender Jesus como se fosse prender um traidor. Verdade. Ou melhor dizendo, como se fosse prender um bandido. E o Judas, que era o traidor, estava no meio. E para você ver que os apóstolos andavam tudo parecido, a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma forma, que Judas teve que dar um sinal para mostrar quem era Cristo. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus se parece com Jesus em tudo. O verdadeiro discípulo de Jesus se parece com Jesus em tudo. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Cristo se parece com Jesus no falar, no andar, no vestir, em todas as maneiras. Se parece com Jesus. Glória ao Senhor. E aí ele dá o beijo mais dolorido, o beijo da serpente, o beijo da morte, o beijo da traição. Jesus sabia, mas em vez de Jesus revidar, o que foi que Jesus fez? Jesus pega e diz assim: amigo, com um beijo traísse o filho do homem. Jesus estava falando ali: tu traiu o homem que sou eu, porque a minha divindade, que é Deus, tu não trai. Aleluia. Você já sabia que tu ia fazer. Aí leva Jesus, já pega Jesus, eles pegam e amarram Cristo. Cristo foi que nem um cordeiro, como o profeta Isaías falou, mudo, não abriu a sua boca. Verdade. Eles amarram Jesus pelas suas mãos, e já dali já começa os flagelamentos. Eles já começam a bater em Cristo. Cristo vai se batendo pelo meio daquelas árvores, eles arrastando Jesus que nem um bicho, amarrado, manietado, e Jesus sofrendo daquela forma terrível. Eles arrastavam Jesus que nem um bicho, um vinha pegava e dava bofetada, outros cuspia pelo rosto de Cristo, Meu Deus. outros até mesmo puxavam Jesus como se puxa um bicho. Naquela descida ele caía, eles levantavam e dava pancadaria, e ele se levantava, e ali já começou aquela luta. E quem pensa que dali ele já foi para a cruz, engana-se quem pensa que Jesus foi dali para a cruz. Meu Deus. O sofrimento de Jesus durou mais uns 3 a 4 dias. Misericórdia, Jesus. Eles levam Jesus para o cárcere, Jesus todo banhado de sangue, açoitado, que tinham açoitado, já tinham batido. Ele joga Jesus naquele cárcere. Jesus fica naquele cárcere e eles ficam jogando Jesus de um lado para o outro. Nesse intervalo de tempo, Jesus já não tinha dormido, Jesus já não tinha mais comido, Jesus já não tinha mais bebido, Jesus estava totalmente debilitado. Aleluia. E eles pegam agora e levam Cristo para aquela situação terrível e colocam diante daqueles fariseus e começam a julgar. Meu Deus. Mas ele não tinha culpa, mas eles tinham que arrumar uma culpa. É verdade. E aí eles prendem Jesus ali. Quando depois, eles pegam Jesus já no outro dia, com aquelas roupas sujas de sangue, com aquelas vestes já parecendo um trapo de tão suja. Meu Deus. E eles levam Jesus e entrega a Pilatos, e Pilatos manda crucificar Jesus. Meu Deus. Pessoas acham que Pilatos era bonzinho, parece até que Pilatos queria libertar Jesus. Pilatos era mau, Pilatos era um homem ruim, Pilatos era um homem totalmente maligno. Porque lá na morte dos Galileus, ele misturou o sangue dos Galileus, misturou junto com a oferenda dele ali pro capeta. E Pilatos não tinha nada de homem bonzinho. Pilatos era mau. Aleluia, glória a Deus. Pilatos ainda fica com medo, porque a mulher dele, antes de Jesus ser crucificado, ela teve um sonho. Verdade. E nesse sonho a Bíblia diz que essa mulher, ela se martirizou e ficou perturbada, porque no sonho Deus mostrava que Jesus Cristo era justo. Aleluia. E ela entrou em colapso e começou a falar: não te mete, não, ô Pilatos, não se mete, esse homem é justo. E ele ficou com medo. É tão provável que ele chega para interrogar Jesus. Jesus diz assim, ele chega e diz assim: tu não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te libertar? Jesus diz assim: tu não tem poder nenhum sobre mim, se no céu não fosse te dado. E Jesus ainda diz mais, ele vai e pergunta: cadê o teu reino? Tu não é rei? Onde é que está o teu reino? Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, o meu servo lutaria por mim. É verdade. Mas o meu Glória reino a não é Deus. daqui. Louvado E Pilatos ficou seja mais Deus. desesperado ainda, porque ele já pensou: da onde é o reino desse homem então? Aí agora Jesus vai naquela situação toda,
não é? Vai ali para o cárcere, do cárcere pega eles. Quem é que leva eles depois? Vem para pegar ele da mão dos, daqueles religiosos. Vem o quê? Vem aquela corte romana. Aleluia, Jesus. Glória a O Deus. que era uma corte romana? Eram 600 soldados fortemente armados. Meu Deus. Soldados de guerra, soldados que era para prender bandido. Foi só 600 soldados. Aí quando chega perto de Cristo, o que é que eles fazem? Eles agora começam a escarnecer de Jesus. Meu Deus. Irmãos, eles pegam um caniço, uma cana, e pegam os trapos velhos, os soldados, e coloca sobre Cristo, e começa a se ajoelhar na volta com gesto de humilhação ali e tudo, né? Mas era zombando de Jesus. Verdade, Deus. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam a cruz, aquela cruz, não é? Só que aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para Barrabás. Verdade. Aí eles pegam ali, colocam os trapos nas costas de Cristo, um veludo velho feio, com trapo. Aí eles pegam, tecem uma coroa de espinho. Aquela coroa de espinho era um dedo, era um espinho, melhor dizendo, do tamanho de um dedo indicador. E eles pegam ali agora aqueles espinhos, faz uma coroa de espinho, com aqueles espinhos do tamanho de um dedo indicador. Só que eles erraram, fizeram a coroa pequena. Aí pela coroa ter ficado pequena, o que é que eles fazem? Coloca na cabeça de Cristo e começa a apertar. Como eles viram que não dava para caber na cabeça de Cristo, eles pegaram o caniço e começaram a bater na cabeça de Cristo na coroa. Para quê? Para que a coroa viesse descer. E ali com aqueles espinhos do tamanho de um dedo polegar, saiu rasgando a fronte de Cristo, o couro cabeludo de Cristo, saiu rasgando tudo ali, aquela parte, saiu rasgando tudo e descendo, e ficou perto da sua fronte. Ali rasgando tudo, gente. Imagina a dor. Você entra uma ferpa num pedaço de madeira no seu dedo, você sofre, você sente. Imagina, eles batiam com caniço para que aquela coroa viesse caber. Eles batiam ali, o sangue descia, o sangue lavava, o couro cabeludo era rasgado como se tivesse uma gilete rasgando, e ele não abriu a sua boca. Aleluia, glória a Deus. E ali naquele momento, aquele sofrimento, aquela dor, isso está no livro de Mateus, quando fala que eles pegavam, no livro de Lucas também, que eles batiam com a cana na cabeça. Era para a coroa entrar. E aquela coroa entrou rasgando tudo, a sua fronte aqui, né, que a fronte é entre a orelha e os olhos, rasgou tudo, não é, entre a testa, entre a orelha e a testa, melhor dizendo, saiu rasgando. Vocês imaginam aqueles espinhos duros, do tamanho de um dedo polegar, ou melhor dizendo, do tamanho de um dedo indicador, e eles ainda fizeram a coroa pequena, e aí começaram a zombar, pegaram aquele pedaço velho de cana que eles bateram na cabeça do nosso Senhor, e colocaram nas mãos do Senhor, a coroa já tinham colocado, e aí jogaram esse trapo vermelho, e a corte romana, o que era a corte? 600 soldados fortemente armados, 600 homens, e eles ficam rodeando na volta de Cristo, com aquela coisa na mão, dizendo, salve o rei dos judeus, fazendo deboche, Jesus com a coroa de espinho, Jesus com aquele pedaço de cana na mão, e eles zombando de Cristo, dizendo, salve-se o rei dos judeus. E depois disso tudo, eles pegam Jesus, se não bastasse, eles tiram a roupa de Cristo, porque nos flagelamentos, nos açoitamentos e na crucificação romana, tanto fenícia como egípcio, a pessoa que ia ser crucificada, ela tinha que estar totalmente despida e nua. Imagina a vergonha, Jesus Cristo ali, e aquele monte de homens olhando, e aquele monte de pessoas também. Aí levaram, o tronco era mais ou menos
O tronco era mais ou menos de 1 metro de altura, aonde eles amarravam o condenado, e ali eles pegavam, amarravam os pés e as mãos, e o condenado era despido, e nas suas costas nuas, o condenado recebia os açoites. E aqueles açoites não eram com chicote comum, era 3 tranças de couro, em um pedaço de madeira de mais ou menos uns 40 centímetros, 30 centímetros, e aqueles couros trançados, com chumbos pelas pontas, com a lança com um pedaço de metal que parecia um anzol, pontiagudo, ossos de animais, também dentes de animais, e mais algumas bolas de chumbo. Meu Deus. E ali ficava 2 algoz, um do lado, outro do outro. Quando um se cansava, o outro começava. É tão provável que muitos não conseguiam sair nem do tronco mais com vida, porque não aguentava. Porque ali Jesus já estava debilitado, igreja. Já tinha perdido muito sangue na oração, já tinha perdido sangue com a coroa de espinho. E agora, depois de sem comer, sem beber, ainda coloca ele no tronco para fazerem a maldade. E aí com aquele azorrague, aquelas lâminas pontiaguda que parecia um anzol, eles açoitavam pelas costas, pela cabeça, pelos braços, pelas pernas, e aonde pegava aquele azorrague, quando ele jogava, que o azorrague pegava na carne, que eles puxavam de volta, saía pedaço de couro, de carne, de tudo junto. É tão provável, igreja, que era o método mais terrível de se punir alguém, era o método da cruz. E aí quando ele jogava na costa de Cristo, que puxava, já saía pedaço de carne, de couro, já saía pedaço de pele, já saía pedaço de tudo. Tinha casos que o açoitado, ele ficava numa situação tão terrível, porque os seus algozes eram tão cruéis, que eles batiam rindo, e quando um cansava, o outro começava. E tinha casos de alguns ali, de tanto flagelamento, e não tinha para onde correr, não tinha como escapar, era 2 algozes, quando um cansava, o outro começava, e Jesus Cristo passou por isso. Os 2 algozes, um batia de um lado, outro batia do outro. Aquele azorrague deixava ali já também as manchas pretas. Por quê? Porque o chumbo em forma de uma bola, quando batia, já batia amassando e deixando já tudo roxo. E também os dentes dos animais, que era colocado muitas das vezes na ponta dos azorragues, que eram os ossos, era para arranhar também a pele. E essa outra que parecia um anzol, era o que puxava a carne do condenado. E quando eles se cansavam, ele chamava outras pessoas para continuar, que eram outros algozes. Irmãos, para vocês ser sinceros, aquilo era tão forte, aquilo era de uma forma tão terrível, que alguns nem conseguiam sair daquele flagelamento. Sabe por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, o flagelamento era tão grande, o açoite era tão perverso, tão maligno, que tinha alguns açoitados que aparecia o pedaço do pulmão, pedaço do fígado, do rim, parecia tudo pelas brechas que ficava pelos açoites. Foi tudo isso que Jesus Cristo passou. E Jesus Cristo agora, quando ele já está ali, já debilitado, já não estava comendo, já não estava bebendo, já estava naquela situação terrível. Agora, quando pensa que vai acabar, eles começam a chicotear ainda mais. E Jesus agora, quando ele vai para aquele lugar, que eles tiram ele de lá, coloca depois as mesmas vestes sobre ele, aquelas vestes, que eram aquelas vestes do quê? Aquelas vestes sujas de sangue que ele tinha, eles colocam novamente nele. As mesmas vestes. Jesus está ali fedendo, sujo.
Imagina, igreja, a aparência de Cristo, que o azorrague pegou pelo rosto, pela cabeça. É por isso que aqui, ó, o próprio Isaías fala que olhando nós para ele, ninguém via nenhuma beleza para que adorasse. Ele estava desfigurado, ele estava morto, praticamente morto. E aí, igreja, você observa agora que o Senhor passou tudo isso por mim, por você. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois tira ele dali e coloca. Aí vão para onde? Vão para a cruz. Aí quando chega na cruz, o que foi que eu falei? A cruz não era para ele, a cruz era de Barrabás. Barrabás era um homem maior, era um homem mais forte, era um homem mais robusto. Então foi feita a cruz para Barrabás conforme o porte de Barrabás. Era uma cruz maior, era uma cruz mais pesada. E aí quando eles colocam Cristo naquela cruz, o que acontece? Eles colocam Cristo para carregar a cruz. Cristo já cansado, debilitado ali, sem comer, sem beber, só perdendo sangue, não é? Aí agora eles vêm com essa cruz. Só que quando ele chega para Jesus para colocar a cruz, colocaram nas costas de Cristo aquela cruz pesada, lembrando, hein? Jesus já estava com as costas todas cheias de cicatrizes do que? Dos açoites. Jesus já estava com as costas toda cicatrizada, em carne viva, o sangue vertendo. E aí eles pegam aquele pedaço de cruz ali, cheio de felpa, porque não tinha nada lisinho como isso aqui trabalhado, era uma coisa rústica, era uma coisa grosseira. Eles colocam nas costas de Cristo e põe ele para carregar. Só que ele já está debilitado, quase morto. E o monte Gólgota, que é o monte da caveira, era uma ladeira de subida. Meu Deus, misericórdia. E a Bíblia diz que quando chegou no meio do caminho, ele caiu por 2 vezes, porque ele não dava mais conta. Imagina a agonia, ele caindo ali, já quase morrendo, tentando se levantar e não conseguia. Mas chegou uma hora que ele criou força e foi. Aleluia, glória a Deus. E quando ele vai, que ele anda mais um pouco, chega mais na frente, ele ouvindo calúnia, blasfêmia, ele no caminho da cruz. Ele no caminho do Gólgota, ele ouvindo palavras terríveis contra ele, de falso profeta, de mentiroso. Tu não salvou tantos, por que tu não salva a ti mesmo? Cadê que Deus está contigo? Mas ele não desistiu da sua missão. Glória a Deus. Ele suportou a calúnia, suportou a afronta, suportou a perseguição, suportou tudo pelo amor das nossas almas. Glória a Deus. E ele naquele caminho ele cai de novo, não é porque está debilitado, mas aí ele levanta. Quando chega no lugar da cruz, e o pessoal vai colocar ele para ele ficar com os braços na cruz, a cruz era pequena. Ou melhor dizendo, a cruz era grande porque era de Barrabás. E aí, como o pessoal pinta essa obra de engano que foi na palma da mão, mentira, não foi na palma da mão, foi no pulso. Porque na palma da mão, com o peso do corpo, a pessoa rasgaria a mão. Então foi no pulso, foi bem no pulso. E aí quando chega lá, aquela cruz pesada, que ele dá conta de carregar, só que quando chega lá, a cruz não era dele, era de Barrabás. Aí a cruz era grande, o que fizeram? Pregaram ele de um lado, nos pulsos. E um detalhe, aqueles pregos, eram os pregos mais ou menos, de uns 22, 23 centímetros. Só que a ponta daqueles pregos, não era aquelas pontinhas finadinhas, era a ponta quadrada. Meu Deus, misericórdia. Era quadrado. Meu Deus. E ali eles pregaram de um lado. Quando eles pregam de um lado, que eles percebem, a cruz era maior e não tinha como Cristo chegar, só que Cristo já estava pregado de um lado. O que eles fazem? Eles puxam pelo braço de Cristo, e aquela cruz rústica, vem os pedaços de madeira entrando em suas costas, e eles puxam pelo braço os algozes, os soldados,
e até desconjunta até mesmo a parte da frente dos peitos de Cristo. Desconjunta porque eles tiveram que puxar para desconjuntar. Quando desconjuntou os ossos, aí chega lá no local que eles querem e eles pregam, o outro prega. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E naquele momento, ele começa naquele desespero, naquela dor. Imagina agora Cristo gritando de desespero, de dor, porque você faz assim no seu dedo, você sabe como que é desconjuntar alguma coisa. Imagina rasgar no meio, como rasgaram Jesus. E aí pregaram no pulso. E agora o que acontece? Quando vão levantar Jesus, o soldado coloca de um lado do outro, e os pregos também aonde? Os pregos também nos seus pés, os mesmos pregos, quadrado na ponta e não afiado. Aí quando Jesus está agora lá na cruz, em cima da cruz, o soldado amarra, levanta a cruz, coloca lá, e Jesus fica lá pregado, não é? Irmãos, imagina a igreja, a dor, imagina o sofrimento, imagina o desespero, imagina o desespero. Vocês sabiam que quando eles estavam lá na cruz assim, né? Aí era uma posição intolerável. Você já sentiu cãibra? Quem já sentiu cãibra aqui? Todos nós já sentimos cãibra. Se ficar muito tempo numa posição só, o que acontece? Nos dá umas câimbras, a gente não aperta, não sacode o braço ou a perna de dor. Pois lá era uma posição intolerável. Ele tinha que ficar em pé, com os braços ali, ele tinha que fazer força, porque toda vez que queria respirar, ele descia até embaixo, porque os pulmões estavam sendo comprimidos pela força que fazia no peito. Então, para ele respirar um pouquinho só, ele tinha que descer com as costas já vertendo sangue em carne viva. Ele tinha que descer naquela madeira rústica e arroçando as costas. E quando ele chegava embaixo, queria subir de novo um pouquinho, aquilo saía rasgando as costas para ele poder respirar um pouquinho só. E ele passou horas naquele sofrimento. Então, igreja, o que acontece? Imagina as dores dos braços, das pernas, de ficar naquela posição intolerável tanto tempo. Imagina agora. Imagina comigo. E a pessoa, toda vez que quisesse respirar um pouquinho, ele tinha que subir e esfregar as costas na cruz para poder descer de novo, rasgando todas as costas novamente. Então, igreja, você para e analisa comigo uma coisa agora, que se nós não aceitar esse Jesus, se nós não fizer o que Ele manda, nós seremos os mais covardes dentre todos os homens. Nós seremos os covardes se nós negar esse Deus. Porque Ele não nos negou. É verdade. Ele não nos negou, igreja. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Olha o que Ele passou por mim, olha o que Ele passou por você, meu irmão. Deus, aleluia, Jesus. Minha irmã, Ele ficou calado, meu irmão, minha irmã. Ele ficou calado para que você pudesse louvar, engrandecer e exaltar e adorar o nome do Senhor. Ele ficou calado. E Ele não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele está lá na cruz, que Ele faz um gesto com a boca, todo mundo olha e diz: agora ele vai blasfemar, ele vai falar contra as autoridades, ele vai espraguejar, ele vai amaldiçoar o povo, ele abre a boca para os seus algozes, para todos eles, em vez de amaldiçoar, depois de todo esse sofrimento, só o que poderia fazer ele suportar isso era o amor pela minha e pela sua alma. Só o amor de Deus poderia deixar. Porque se ele quisesse, ele poderia ter saído da cruz. Deus poderia ter tirado ele da cruz. Quando os outros pensam que ele vai gritar, que ele vai blasfemar, que ele vai amaldiçoar, ele abre a boca e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Aleluia, Senhor.
depois de tanto sofrimento. E você não consegue ser nem xingado porque você já responde à altura do capeta. E Jesus, naquela situação, o que ele fez? Ele disse assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Imagina quem tem coragem de fazer isso. Só Jesus. Só Jesus. Ele foi provado até o último nas dores para ver se ele ia desistir ou não, para ver se ele ia parar ou não. Mas ele não parou por causa de mim e de você. Ele não desistiu por causa de mim. Aleluia. Glória a Deus. Se nós estamos aqui hoje, agradecemos o Senhor. Verdade, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. É verdade, Deus. Então, igreja, você para e analisa comigo aqui agora, só para vocês entenderem. Aí Cristo está lá e quando ele já está bem cansado, já está perto da morte, aí o pessoal vai e diz assim, né? Ele diz assim: tenho sede, olha lá, com sede, porque quem perde muito sangue fica com sede mesmo. O nosso corpo é quase 90% de água. E qual é a água? É o sangue, é o líquido. E ele com aquela sede intolerável, por quê? Porque ele tinha perdido muito sangue. Ele pede água, ele diz: tenho sede. E aí a Bíblia diz que o soldado amarra uma esponja e coloca vinagre, fel e mel. Você sabe para que era isso? Era uma anestesia da época, era uma droga da época. E ele fazia aquilo ali para quê? Para diminuir as dores. Só que as outras traduções, né? As outras tem algumas tradução, mas a tradução original é a qual? É a de Lucas, que diz que ele não bebeu. Encostou na boca. Quando encostou na boca, ele não quis beber. Por que ele não quis beber? Porque ele não podia ser anestesiado, ele tinha que passar pela dor. Aleluia. Jesus não quis a porta larga, ele quis a porta estreita. A porta estreita, ele não quis o caminho largo, o caminho fácil. Ele quis o caminho estreito mesmo. Era como se fosse uma anestesia geral hoje, como se fosse uma droga para passar a dor, para ele ficar anestesiado. Ele não quis o caminho fácil, ele não quis a porta larga. Ele carregou a cruz e passou a luta até o fim, igreja. E tem gente que aí não porta larga, tem gente que largo. Ele poderia ter escolhido o caminho largo naquela hora, mas ele preferiu o caminho da dor, da luta, do sofrimento, porque ele sabia que isso era que ia trazer a salvação. Igreja, agora você para e analisa comigo uma coisa, preste atenção que é para você entender. Quando fala para ele isso, quando dão essa droga para ele, ele não aceita. Ah, mas eu tenho certeza que se fosse um de nós na luta, nós ia dizer: me dá, eu quero saber que passe a dor. Me dá até veneno, mas eu quero que passe a dor. Mas mesmo na dor, ele sempre foi fiel. Glória a Deus. Ele sempre foi fiel. Glória a Deus. Ele nunca escolheu o caminho fácil, ele nunca escolheu o caminho largo. Ele falou: entrai pela porta estreita. A porta estreita, que é o caminho apertado, é de luta, é de sofrimento, mas é o que conduz à vida eterna. Glória a Deus. Amém? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Essas dores eram nossas. Era nossa. Essas dores eram nossas. Verdade, Senhor. Não é? Ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós fomos reputados aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha lá, tá vendo? A paz que eu e você temos hoje em Cristo, olha o preço que ele teve que pagar. É verdade. Olha o preço que ele teve que pagar, gente. Aleluia. Para que você hoje tivesse essa paz. Glória Eu tenho a a Deus. paz. Glória Eu tenho a a paz de Deus. Cristo na minha vida, graças a Glória a Deus. Deus. Não sou atribuloso nem sou atribulado, porque Cristo já me deu a paz. Aleluia. Glória a Deus. Antes de aceitar Jesus, era um homem sim atribuloso, um homem sim filho de Belial. Mas depois que aceitei Jesus, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Amém, igreja? Amém. Ele foi oprimido para que nós tivéssemos o quê? Para que nós tivéssemos a paz. Aqui está, ó. Aleluia. Andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desgarrava pelo seu caminho. É por isso que Jesus Cristo brada e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Meu Pai, a não ser por mim. O povo judeu andava procurando caminho para todo lado, mas Jesus Cristo veio como único caminho que leva ao Glória Pai. a Deus. Todo mundo andava pelo seu caminho, fazendo o que queria, mas agora Jesus trouxe o caminho. Jesus trouxe a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai subir ao Pai a não ser por Ele. Bate as palmas para o Senhor Jesus. Lembre-se que tudo que Ele passou foi no meu e no teu lugar. Graças a Deus. A cruz era nossa, o pecado era nosso, Verdade, Deus. essa situação difícil era nossa. Mas Ele fez isso, graças a Deus. Amém, Deus. Então, igreja, vamos valorizar esse Cristo. Verdade. Vamos valorizar esse Salvador. Verdade, Pai. Valorize, porque quem fez isso por você foi o Senhor. Glória a Deus. Quem mais faria isso por você? Pastor, mas por que Ele fez por mim? Porque antes que você existisse, Ele já sabia que você ia existir. É verdade. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sabe por que Ele fez isso? Para livrar a minha e a tua alma do fogo do inferno. Aleluia. Agora, temos que obedecer a palavra de Deus. Bate as Glória a palmas. Deus. Amém, graças a Deus. Graças a Deus.